Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos essa semana para a nossa sétima lição do segundo trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical. A carreira que nos está proposta, revestindo a CPAD desse segundo trimestre de 2024. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos na nossa sétima lição. E essa lição eu vou pontuar algumas coisas, não vou estender muito, para que o vídeo não fique muito aí maçante. O tema da lição dessa semana é o perigo da murmuração, o perigo da reclamação, o perigo que corre o cristão e assim a igreja das murmurações, da reclamação, do não acordo. Isso Amós escreve lá, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a murmuração ela é fruto de um desacordo, de uma não concordância. E uma murmuração, uma reclamação, não só no âmbito do relacionamento de cristão-igreja, cristão filho de Deus, com o próprio Deus, mas em todos os níveis de relacionamento. A reclamação, a murmuração, ela causa uma ruptura, uma falta de, até muitas das vezes, de continuidade num relacionamento. Então, a murmuração é o tema desta semana. Se você é um crente murmurador, reclamador, preste bastante atenção, nessa lição desta semana, para a gente notar os estragos, que causa a murmuração. Então, o perigo da murmuração. Texto áureo: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Preste atenção que Paulo fala aos Coríntios, ele dá um conselho dizendo: não murmureis como também alguns deles, não eram todos, alguns deles, não são todos que murmuram na igreja, na família, no trabalho, são alguns que murmuram. E Paulo deixa bem claro que aqueles que murmuraram pereceram pelo destruidor, é o embaraço. O escritor aos Hebreus escreve que deixamos o pecado e o embaraço. Então o murmurador está embaraçado, ele ficou para trás, pereceram pelo destruidor. Então olha o perigo aí da murmuração. Verdade prática: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Ela acaba causando uma incredulidade. A murmuração, a reclamação, a não concordância. Já viu que existem pessoas que são sempre do contra, nunca estão satisfeitas? Existe sim o nosso senso crítico, é verdade, nós somos pessoas críticas que podemos até, quem sabe, contestar e argumentar algumas coisas, mas o murmurador é diferente. O murmurador nada está bom para ele. Aquele que tem o senso crítico, como nós temos que ter o senso crítico, a Bíblia nos fala sobre os bereanos, que eles não aceitavam de imediato a proposta que estavam trazendo para eles. Eles iam às Escrituras e ali viam se realmente era aquilo que estavam pregando. Então esse é o senso crítico. Agora o murmurador, nada está bom para ele. Isso é um perigo. O murmurador na família, nos relacionamentos conjugais, no trabalho é um perigo, porque contamina as outras pessoas. E na igreja, então, a verdade prática diz aqui que ela deixa eu voltar aqui, enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local. O murmurador, ele acaba espalhando aquela incredulidade, Às vezes uma pessoa chega entusiasmada, cheia de força para o trabalho, aí o murmurador está sempre falando: para que você vai fazer isso? Você faz isso aqui, não é reconhecido. Eu já fiz isso e não fui reconhecido. Então, acaba roubando a fé dos desavisados, Que nós precisamos estar atentos a isso, porque a nossa recompensa vem de Deus, não vem do homem, E o murmurador está sempre com essas ideias, de que não vale a pena se esforçar, não vale a pena fazer. Essa igreja sempre foi assim. Muitos os murmuradores, na maioria das vezes, são pessoas que já estão antigas no meio, Ou pessoas que são, quando a gente vai para o lado conjugal, pessoas que já são casadas de algum tempo,
e começam a ver algumas atitudes suas de romantismo, de apoio à esposa ou o esposo. Ele costuma sempre, o murmurador, ele dá conselho. Não vale a pena fazer isso, você não é valorizado, mas não sabe que o cristão em particular, ele faz para Deus, seja no casamento, no trabalho, seja na amizade, ele vai sempre ser fiel, mas esperando a recompensa de Deus. Essa que é a grande diferença. O murmurador, ele quer recompensa aqui, ele quer o seu galardão aqui. E o mundo é injusto, né? Então, o murmurador, em todos os níveis de relacionamento, ele causa muitos transtornos. Devemos ficar de olho nisso. Não vou ler a leitura bíblica em classe, mas aconselho você a ler. Fica em Êxodo 16, do capítulo 1 ao 7, 1 Coríntios capítulo 10, e o capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Êxodo vai contar ali quando os filhos de Israel murmuraram contra Moisés no deserto. Disseram para Moisés: você nos trouxe de lá para a gente morrer nesse deserto. Uma murmuração contra Moisés, contra o escolhido de Deus. E depois, em 1 Coríntios, Paulo orienta para nós não murmurarmos também como algum deles que pereceram pelo destruidor. Então, essa aí é a tônica da nossa lição dessa semana. Não vou ler de forma como a gente costuma ler. Vou só ressaltar alguns pontos aqui e para a gente refletir sobre a questão da murmuração. A introdução eu vou ler. Introdução: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Então, você sabe que todas essas lições das semanas, elas se completam, uma vai aprofundando a outra lição. Nós estudamos na semana retrasada a respeito dos 3 inimigos do cristão, que é o mundo, a carne e o diabo. Semana passada nós estudamos sobre as armas que nós temos, que é a oração, o jejum e a palavra, o estudo da palavra. Aqui ele está ressaltando aqui que existem ações maléficas, mas também que são diretas do inimigo, mas também que são produzidas ações maléficas, mas que são produzidas dentro de nós como a obra da carne. E a murmuração é uma dessas. A murmuração é a obra da carne, a obra maléfica, que é produzida dentro de nós, de acordo com as nossas frustrações, decepções, nossos anseios não realizados, que às vezes são anseios da carne, porque às vezes você almeja. O murmurador às vezes almejou algum cargo que Deus não quis para ele. E por não chegar lá, ele começa a murmurar contra todos que chegam, contra tudo. Então, o murmurador, ele tem uma doença na alma. E essa ação maligna, ela é produzida, ela começa dentro da pessoa. Então, ele ressalta essa questão aqui. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Olha, preste atenção, a murmuração ela é tão perigosa que pode nos levar à queda, porque você vê que os murmuradores lá no período de quando Moisés tira esse povo do Egito, os murmuradores não foi permitido herdar a terra prometida, por causa exatamente da sua murmuração, não compreender a vontade de Deus, murmuraram contra a liderança, murmuraram contra o provimento, né? Disseram que a gente vai morrer de fome, mas Deus tinha prometido que ia cuidar daquele povo. Então devemos estar bem convictos e olhando para a promessa de Deus. O que Deus prometeu? Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Então, se Ele prometeu cuidar da gente durante essa nossa peregrinação, e nós devemos fazer essa analogia, essa comparação do povo ali no deserto rumo à terra prometida com a nossa peregrinação nessa terra, que não deixa de ser um deserto, e não sermos murmuradores, largar de lado a murmuração, né? Que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, mas geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo. Fazei todas as coisas sem murmuração. Filipenses 2,14. Paulo escrevendo aos Filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração. Paulo escreve também aos Coríntios, versículo muito importante, lá no capítulo 15, no finalzinho, para que nós sejamos firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor. Então, os murmuradores, eles esperam recompensas do homem, e não recebendo, muitas das vezes, eles começam a murmurar contra todos e todos, como eu já falei aqui. Então, Paulo escreve aos Filipenses, fazei todas as coisas sem murmuração. A murmuração na Bíblia, aí vai se conceituar a murmuração aqui no primeiro tópico, que murmuração é reclamação, é resmungo, né? Aquela pessoa que fica murmurando, falando em voz baixa de todas as coisas, criticando tudo, criticando todas as coisas, e mais ainda, como eu disse no início, quando aquele cristão chega todo cheio de fé e entusiasmo, o murmurador costuma sempre lançar uma semente de desânimo para tentar fazer ele desanimar também, porque o murmurador é desanimado, ele não tem fé. Todo murmurador está com problema, não tem fé. Então ele tenta contagiar aqueles que estão chegando cheio de fé. Então, murmuração conceituada aqui no primeiro subtópico do tópico 1. O comportamento dos murmuradores, ele vai ressaltar que é sempre inconveniente, inquieto, e ele faz sempre indiretas sarcásticas. E é verdade, ele está sempre fazendo aquelas indiretas, dando aquelas chamadas piadinhas, né, para lançar incredulidade também, contagiar o outro com a sua incredulidade. O murmurador é assim, né? Um exemplo prático: você projeta na obra de Deus fazendo um trabalho específico. Eu vou fazer um trabalho de ar livre, eu estou muito empolgado em fazer um trabalho de ar livre em tal bairro. O murmurador vai sempre falar: faz lá, faz o ar livre lá. Eu já fiz muitas vezes também, né? O povo lá é duro, o povo não aceita Jesus, já ouviu muito. Ele está sempre lançando essa semente, essas piadas, essas introduções sarcásticas, é uma arma do murmurador. Ele está sempre fazendo essas piadas para tentar passar uma mensagem de desânimo para aquele que quer fazer. Então, o comportamento dos murmuradores é sempre esse. No segundo subtópico falou. No terceiro subtópico do tópico 1, o crente murmurador, né? Aí ele dá um conselho aqui: quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração, entende? Tornar normal, normatizar a prática da murmuração. Ser murmurador, devemos vigiar, irmãos. Tem gente que é murmurador até na oração. Ele murmura contra o irmão, ele murmura contra a prosperidade, às vezes, do irmão. Então, nós devemos estar atentos na prática da murmuração e não aceitar, né? Vamos lá, deixa eu ler mais uma parte aqui. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito, né? Então, quando o crente se torna um murmurador, ele passa a ser instrumento do diabo. Olha só, outra questão que ele ressalta aqui. Quando o crente, aí a gente está falando, porque a nossa lição bíblica, a gente está falando do âmbito religioso, mas em qualquer lugar, o murmurador na família, ele é um instrumento de Satanás para a família, desunir a família. Um murmurador dentro do casamento, ele é um instrumento de Satanás para destruir o casamento, enfraquecer os laços conjugais. Aonde? No trabalho, o murmurador no trabalho, ele desanima muitos, ele faz muitas pessoas tomarem atitudes que não são corretas, não são boas para ele. Então, o murmurador é um atraso de vida, né? Sinopse tópico 1. Murmurar significa resmungar, reclamar. O murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Olha como está o espírito do murmurador. Ele está sempre em desacordo, descontentamento,
queixas, e ele sempre faz oposição, o murmurador sempre faz oposição. Aí eu volto a dizer, não é aquele que vai usar o seu senso crítico para chegar a uma conclusão de benefício e crescimento para todos. Ele está sempre reclamando de tudo, nada está bom para ele. O murmurador que não conhece a Deus, já viu alguém que quando está chovendo ele fala, ah, meu Deus do céu, está chovendo, e quando está aquele sol, ai meu Deus, que sol, para que um sol desse? Ele nunca está satisfeito com nada, ele está empregado e fala, ai meu Deus, tem que acordar cedo para ir trabalhar. Ele está desempregado, ah meu Deus, as portas de emprego não abrem. Ele está sempre murmurando, sempre em desacordo. E o crente na igreja é um tormento, porque ele está sempre em desacordo com tudo que se faz. Devemos expulsar, não aceitar esse espírito de murmuração, identificá-lo e não aceitá-lo em nosso meio. Segundo tópico, murmuração impedimento da primeira geração à terra prometida. Nós já falamos sobre isso. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Eles murmuraram contra Moisés. Tendo murmurado contra Moisés, Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Deus escolheu, preste atenção que Deus escolhe. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática. Então, começaram a murmurar contra Moisés, você nos tirou de lá a gente tinha carne, lá a gente tinha amparo, lá a gente tinha isso, tinha aquilo, e a gente vai morrer nesse deserto. Gente, o povo murmurou contra e Moisés se levanta e Arão diz, olha, vocês não estão murmurando contra nós, vocês estão murmurando contra o próprio Deus. Isso é um perigo. Murmurar contra a liderança levantada por Deus é murmurar contra a própria vontade de Deus. Isso que Moisés deixou claro para eles lá nesse texto de Êxodo, capítulo 7, a murmuração contra Deus, isso vai falar aí no segundo subtópico que eu acabei de falar. Quando você murmura contra a liderança levantada por Deus, você está murmurando contra Deus. Ah, pastor, eu não posso usar o meu senso crítico e dar uma opinião e falar alguma coisa. Sim, você pode usar seu senso crítico para melhora, para o crescimento da obra, mas o murmurador é diferente, ele nunca vai estar satisfeito com absolutamente nada. Terceiro subtópico, por que é perigoso murmurar? É perigoso murmurar porque aqueles homens ficaram de fora da terra prometida. Deus falou aos murmuradores através de Moisés. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra prometida. Eu, Senhor, falo isso. Então, olha só, a palavra de Deus diz, quem se endureceu contra ele e teve paz, Jó 9,4. Quem se endurece contra Deus, murmura contra Deus, não aceita a vontade de Deus, está sempre em desacordo com a vontade de Deus e teve paz. Jó diz isso. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Então, eu não posso murmurar, porque a murmuração, baseado nesse texto de Jó, que é um endurecimento de coração contra a vontade de Deus, é uma rebeldia contra Deus. E quem se rebelou contra Deus e permaneceu de pé? Deus, quando fez o chamamento a Paulo no caminho de Damasco, Deus falou assim, quando Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo nem sabia que estava perseguindo, ele perseguia a igreja, ele murmurava contra a igreja. E Deus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Deus fala mais com ele, Jesus fala, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, duro é para ti lutar contra a minha vontade, lutar contra a minha obra. Você não vai permanecer, você não vai prevalecer, melhor dizendo, é duro para você, lutar contra a vontade de Deus. Então esse terceiro subtópico ele fala sobre por que é perigoso murmurar, porque você está lutando contra a própria vontade de Deus. Mas pastor, a minha liderança está fora. A minha liderança, deixa Deus cuidar disso. Não seja murmurador. Existe um hino da harpa cristã, que me parece que é o 302, que ele diz, em vez de murmurares, canta, louva a Deus, em vez de murmurares, deixa Deus tomar providência. A sinopse do tópico 2, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de entrar na terra prometida.
Toda uma geração que sai do Egito, salvo Josué e Calebe, todos eles morreram, pereceram no deserto por causa da murmuração. Deus não os permitiu entrar no repouso, no descanso. Olha o perigo. Deus impediu, Deus esperou aquela geração de murmuradores morrerem todas para não deixar, não permitir que eles entrassem na terra prometida. Terceiro tópico: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, como eu estou dizendo, né? O fim dos israelitas murmuradores, primeiro subtópico do tópico 3. Examinando os textos de Números, você vê aí na sua casa Números, acompanha, né? Números 14, 29, 16, 41 e 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Olha o perigo! Por causa da murmuração que eles pensaram que era contra Moisés, por causa da murmuração que eles pensavam que era contra Arão, mas era contra o próprio Deus. Lembra do texto que eu usei, a analogia que eu fiz com o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, na conversão de Saulo de Tarso? Quando Deus fala com ele, Saulo não percebia que todas as perseguições e murmurações que ele fazia contra a igreja estava fazendo contra o próprio Deus. E Deus falou: olha, Saulo, duro é para ti, você não vai prevalecer contra a minha vontade nem contra a minha igreja, né? Então, a gente vê que aqueles que murmuraram não conseguiram entrar. O destino dos murmuradores: à luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo fez uma série de advertências ao povo da nova aliança, dizendo aí: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, como a gente falou. O murmurador, ele não está usando as armas. O murmurador, ele está sendo dominado pela carne, pela ação maligna da carne, o diabo na carne dele. A gente já viu aqui que o murmurador, ele passa a ser um instrumento de Satanás. Então ele vai ser destruído pelo destruidor, pelo opositor da nossa vida. O murmurador fica para trás, o murmurador não avança. Todas as pessoas que reclamam não avançam. Todas as pessoas que ficam sempre reclamando de tudo, não avançam. Então ele é destruído, ele está no meio, ele para, ele fica estagnado na caminhada. A nossa lição desse trimestre é a carreira que nos está proposta. A carreira é a nossa caminhada, é o nosso caminho, a carreira que nos está proposta, a carreira minha, sua. Se nós ficarmos murmurando, reclamando de um, de outro, nós não vamos avançar, nós vamos ficar estagnados e vamos ser destruídos pelo opositor de nossa alma. Então o destino dos murmuradores é ser destruído por Satanás, pelo inimigo, pelo diabo. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contenda comunitárias, rebeldias espirituais e divisão ministerial. O murmurador causa tudo isso. Ele causa desânimo espiritual nas pessoas que chegam tão animadas. Eles causam contendas, divisões em ministérios, porque ele está sempre murmurando, está sempre reclamando de um, reclamando do outro. O líder daquela congregação, ele não faz de uma forma direita. Aí as pessoas se privam de ir na congregação. E ele fala de uma coisa, fala de outra. Então ele traz esfriamento espiritual para dentro da igreja local, né? São muitos males da murmuração, né? Contendas comunitárias, rebeldia espiritual, porque ele alimenta um sentimento mau, sentimento faccioso de algum irmão que já está numa fraqueza espiritual. Então a sinopse do tópico 3 é: a murmuração é pecado, é o pecado que nos pode impedir de entrar na Canaã celestial. Então preste atenção na seriedade, né? Pode nos impedir. Conclusão: nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15, 4. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo, como eu falei.
em qualquer nível de relacionamento, seja o relacionamento conjugal, seja no relacionamento profissional, né, na sua profissão, no seu trabalho e principalmente na igreja. Não seja um instrumento de Satanás, seja um instrumento de Deus para encorajar. Tenha senso crítico? Tenha. Isso eu não estou querendo dizer que você deva aceitar tudo. Se você tiver um argumento espiritual, questione sim, fale sim, né? Converse com a pessoa certa, né? Exponha a sua visão humildemente, né? Como os bereanos, né? Confira lá, né? E traga de forma inteligente, espiritual a sua visão, para que haja uma conversa sobre o assunto. Mas não murmure, não desanime as pessoas, não tire, não roube a fé das pessoas, porque aos murmuradores não é permitido entrar na terra prometida, no descanso, na Canaã celestial. Então, durante a nossa caminhada, não vamos ser murmuradores como muitos que pereceram pelo destruidor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos passar a observar, fazer uma autoanálise em nós. Segundo aos Coríntios capítulo 5, me parece, Paulo fala: examinai-vos a vós mesmos se o Espírito está em vós, se é que já não tem sido reprovado. Mas se o Espírito está em nós, nós de maneira nenhuma vamos ser murmuradores, nós vamos ter fé, nós vamos prosseguir para o alvo, não olhando para a direita nem para a esquerda, olhando para Jesus, que é o autor de nossa fé, autor e consumador de nossa fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sigamos juntos, Jesus, eu e você. Deus te abençoe.